depois, estamos aqui no módulo IP, essa área que a gente começou a fazer o relato para vocês de um pequeno pomar, e de fato é um pequeno pomar. Olha como é que as bananeiras estão. Eu vou mostrar com mais calma cada canteiro, cada árvore, o que foi que a gente fez aqui agora. Eu acredito que essa área é um exemplo de tudo que eu venho falando, né? Mais um exemplo de tudo que eu venho falando, que é possível sim você fazer um sistema de baixo custo e sem adubo, que é o caso que a gente está fazendo aqui. Vamos lá, vou mostrar para vocês. Antes de mostrar cada canteiro, só uma informação. Vocês viram que anteriormente essas entrelinhas a gente utilizou para produzir alimentos para o nosso consumo. Então aqui já plantamos brócolis, repolho, chicória, alface, enfim, por aí vai. Então agora você já nota que é uma área que já está uma área com uma meia sombra, tá? Então tínhamos duas opções aqui. Ou a gente derrubava as bananas, podava tudo aqui, entrava mais luz e a gente voltava a cultivar essas espécies que demandam uma quantidade maior de luz, ou a gente mantinha as bananas, que foi o que optamos, e aproveitar essa entrelinha agora para cultivar plantas que curtem essa meia sombra. E o que foi que a gente fez foi plantar agora o açafrão, certo? Então aproveitamos esses canteiros aqui, fiz isso inclusive na semana passada, plantamos açafrão aqui neles, e também, que é uma das plantas de interesse da gente estar beneficiando, e enfim, ainda não posso contar essa parte, que a gente está na fase de experimentos, é a cambuci. Então as pimentas de um modo geral, elas gostam desse ambiente de meia sombra, e aí às vezes você fala assim, ah Patrick, mas a minha pimenta está no sol pleno, e aí vocês vão estar vendo no vídeo como é que elas estão, né? Elas realmente estão carregando, e os frutos grandes. Já fizemos algumas colheitas e vocês veem aqui que já fizemos algumas podas nela também para poder otimizar a questão da produção. Aproveitar para explicar, ó, a gente tinha feito um plantio de tomate enquanto ainda tinha uma disponibilidade ainda de luz, mas galera, preste atenção nisso. O desenvolvimento da área é muito rápido, sabe? Quando eu falo para vocês que 1 ano e meio passa rápido, que 6 meses, que o desenvolvimento das plantas e a modificação das condições do lugar, ela realmente acontece, né, no espaço de tempo curto. É que no momento em que eu plantei esses tomates aqui entre as cambucis, que a intenção era apenas de aproveitar esse espaçamento, já não tem luz suficiente. As bananas cresceram mais, as amoras cresceram mais, eu vou falar mais sobre elas, mas só que já não tem mais luz suficiente para esse tomate. Olha como ele está aqui, ele está muito aquém da condição dele, sabe? Então esse é só um exemplo para vocês verem de que essa parte da gestão, do planejamento dos consórcios e da tomada de decisão do que você vai fazer em cada área é uma coisa que é muito importante, tá? Porque às vezes você vai pensar assim, poxa, agora aqui está massa para produzir tal coisa, não vai precisar tanta água, e às vezes não, tá? A luz é um fator importante e cada espécie tem a sua exigência, e você precisa saber disso na hora que você vai tomar a decisão em escolher qual espécie que você vai plantar. Então, como boa parte das bananeiras que a gente tinha lá em cima, a gente precisou desbastar para fazer o Saracura 1 e 2, a decisão foi deixar essas bananeiras para a gente poder ter banana para o nosso consumo. Então aqui a gente tem banana prata e banana maçã, e aproveitamos esse espaço aqui para multiplicar um pouco mais do açafrão, que é uma planta de interesse aqui para a gente, beleza? Antes da gente poder falar das amoras, que com certeza vai ser um ponto interessante para compartilhar com vocês, principalmente quem viu a gente plantando as estaquinhas, olha o tamanho dela já, antes de fazer 1 ano, tá? Mas segure aí que a gente vai falar. Lembra que eu falei que aqui era um pequeno pomar e a gente estava plantando algumas frutíferas de interesse? Então aqui tem um pezinho de uvaia e ele já está bem bonito. E se vocês observarem aqui, ó, ali ainda tem um remanescente de inhame, a gente continua colhendo esse inhame. E aqui você ainda tem bastante presente o feijão de porco, e você também tem um andu. Olha o que as formigas já estão fazendo com o andu. Aqui já não é mais um ambiente para ele, tá? Você vê que a amora ela já está começando a atingir esse extrato o qual ele tinha ocupado antes. Então aqui não é mais um ambiente para o andu, e é só uma indicação para a gente poder fazer a poda dele. Agora, uma planta muito curiosa e que eu venho trabalhando com ela há um tempo,
percebendo a sua plasticidade e que eu recebo perguntas, principalmente o pessoal na mentoria, que é uma das espécies chaves no estabelecimento do arranjo que a gente trabalha, me pergunta quanto tempo ela vive, o que é que eu vou fazer, como eu vou podar. E, gente, esse feijão de porco ele já vai completar 1 ano também. Se você olhar ele aqui de perto, ele já foi podado algumas vezes. Você vê que ele tem algumas cicatrizes de poda aqui onde eu estou sinalizando no meu dedo. E o mais interessante, o que me surpreendeu dele foi o comportamento dele no inverno, que ele ficou bem tímido, né? Ele deu aquela hibernada, assim dizendo, mas ele cessou bastante a atividade dele. Mas quando chegou ali setembro, um pouco antes do início da primavera, ele voltou a vegetar muito forte. E agora a gente vai conseguir ainda de quebra, além de ter aproveitado o suporte que ele deu para as outras plantas, no caso aqui é o vaia, vocês vão ver um pouco mais para frente a cambuci, a gente ainda vai conseguir ter sementes. E aí o ponto interessante disso é o que? Eu falei no início do vídeo que é uma área sem adubação, mas é uma área com muito movimento, é uma área com muita dinâmica. Então, olha como está esse pé de cambuci. Os feijões de porco embaixo dela. Aqui esse andu, eu já podei ele bem mais baixo, né, diferente do que feito naquele. Ele agora está rebrotando bem. As formigas não estão cortando. Então é isso que eu me refiro a de você ter movimento, né? E você ter movimento com espécies que são chaves, né? Espécies que não demandam uma complexidade muito grande de manejo, mas que precisa sim de manejos pontuais, né? Manejos que você consegue prever a partir do ponto que você começa a conhecer cada planta. Por isso eu falei, já há um tempo me relacionando com feijão de porco, e você vai conhecendo a plasticidade que aquela espécie tem. Eu ainda não tinha visto como é que ele se comportava assim no inverno, uma vez já estabelecido. Se você semeia no inverno, ele realmente vai muito lento, ele não cresce, não se desenvolve. Agora eu não tinha visto ainda ele vegetando e atravessando o inverno e passou super bem. E foi uma cobertura verde também forrando, né, os canteiros. E agora vocês estão vendo como é que a área está, como é que a melhor resposta para isso, na verdade, a melhor indicação para isso que eu estou explicando para vocês é o desenvolvimento dessas espécies, né? É o desenvolvimento das plantas, é o desenvolvimento da amora. Se você olha essas bananeiras, como é que elas estão, né? Vocês que viram a gente plantando ela lá com a campainha para proteger do sol e como é que elas estão agora. Então, tudo isso são bons indicadores. Eu tenho esses indicadores para mim mesmo, para dizer, cara, esse é o caminho, vai por aí, né? E, enfim. E chegando também nesse ponto ideal aqui desse lugar, né? Em específico. Eu tinha falado para vocês numa sessão aberta sobre o uso de nativas junto das espécies exóticas, assim dizendo. E aqui está um exemplo desse fumo bravo. Se você observa, ele está junto da amora. Eu plantei a estaca dele e plantei a estaca da amora e queria observar o desenvolvimento. Aqui você tem as cicatrizes da poda. E é interessante que a poda que eu fiz mais recente foi exatamente pelo fato das formigas estarem cortando ele. E se você observar aqui, ó, a amora já ultrapassou ele. Então, ele não precisa ficar mais aqui, né? Eu estou falando isso porque às vezes eu escuto as pessoas falando assim, Patrick, eu quero fazer um sistema só com nativas, e eu consigo entender o porquê que você está me dizendo isso. Mas o que eu quero dizer para você é que mais importante do que a ideia de apenas privilegiar as nativas, é você entender que a natureza ela não olha da forma como a gente olha. Para ela não vai fazer diferença se você escolher uma nativa ou se você escolher uma planta exótica. O ponto é se aquela planta que você escolher, ela vai conseguir entrar dentro de um contexto que se harmoniza com aquele ambiente e vai fazer aquela área andar para frente, entende? Então, plantas nativas, inclusive se você olhar, vou mostrar para vocês, tem um guapuruvu crescendo ali, então tem jatobá crescendo aqui, ali. Isso não é nenhuma ênfase às plantas exóticas, mas é apenas um convite para que você entenda que mais importante do que uma e outra é você trilhar um caminho de melhoria. E aí sim, cambuci é nativo, mas está crescendo aqui do lado de uma planta exótica, tá? Então, como eu falei, mais importante do que uma e outra é a gente trabalhar rumo a uma direção realmente de melhoria e de criar condições no lugar, certo? Aqui está um exemplo desse andu. Se vocês voltarem um pouquinho no vídeo, vocês vão ver que nessas áreas que eu mostrei a amora, ele não está desse tamanho aqui. Mas nos lugares onde a amora ela não
não cresceu bastante, eu mantive ele. Por quê? Porque é importante você manter também estrutura, é importante você também manter andar ocupado, né? Andares ocupados. Então ele vai ficar ainda aqui, enquanto as amoras estão começando a crescer. Eu replantei elas aqui embaixo, a Natália vai mostrar para vocês um pouco mais de perto. Eu replantei, ela já está rebrotando, e do lado de um, jatobá. Uma observação bacana também de áreas menores, por isso eu falei desde o início lá, um pequeno pomar, porque além de uma área pequena ela ter uma complexidade menor, ela é didática, tá? Ao mesmo tempo que ela tem alcances e limitações quando comparada com uma área maior. Então uma área menor, ela permite a gente fazer isso daqui. Colhemos o feijão, parte do feijão, vocês vão ver mais para frente o vídeo, a gente explicando mais detalhes para vocês. E aí as vagens, né, que ficam secas, enfim, a gente trouxe para cá e conseguiu cobrir, né, um pouco dos canteiros. Então isso é uma coisa que você consegue aproveitar bem em áreas menores. E aí você vai dizer assim, poxa, Patrick, uma área menor realmente ela se desenvolve mais rápido, ela tem um boom de crescimento, com certeza. É mais fácil você fazer inputs aqui, né, trazer inputs para cá. O input principal que a gente traz para aqui, por exemplo, é o resíduo da cozinha, né? Então tudo vem para cá, tudo vem para as plantas. Então quando eu falo sem adubo, eu estou falando de pó de rocha, eu estou falando de orinha, eu estou falando de esterco, eu estou falando de, enfim, mais resíduo seco, resíduo orgânico, resíduo pontual, debulhou alguma coisa, podou, a folha não sei o que, tudo vem para cá e você tem a resposta, bem bacana. Os pedinhos de araçá também, mais uma planta nativa. E ele está vindo, essa primeira safra ele vai vir, a gente poda ele e os rebentos vêm embaixo. Aqui mais um exemplo ó, da dinâmica do andu, que uma planta que ajudou a criar essa mudinha e também ajudou a criar a amora aqui. E ela está agora, fiz a poda dele na semana passada e a amora agora vai galgar. E se você for plantar amora do estaca, tem que tutorar, tá bom? Mesma coisa aqui, essa outra entrelinha fizemos a mesma coisa. Colocamos os açafrões, plantamos aqui. Na verdade foi um residual. Uma coisa que você vai perceber é que às vezes, por exemplo, a gente no Saracura 2 a gente fez um plantio. Lógico, você sempre vai plantando os maiores, os mais bonitos. E vai ficando aqueles pequenininhos, aqueles residuais, e você tem duas opções. Ou você vai jogar fora, ou você vai plantar em algum lugar. Então o que foi que a gente fez foi plantar aqui, né? Para não jogar fora. Inclusive demos, né, para Maria, que é uma amiga da família, assim dizendo, aí da Natália. E aí ela já levou isso para Minas Gerais, o pessoal lá da zona rural dela não tinha. Aí ficou todo mundo alegre, então tem essas duas vias. Você compartilha e planta. Então a gente aproveitou aqui para plantar. E para não plantar só o açafrão, ó, de quebra, ó, mais um pouquinho de coentro, mais um pouquinho de chicória. A gente tem optado mais pela chicória ou escarola, a depender de como você chama, porque ela tem uma versatilidade muito grande. Ela aceita essa meia sombra, ela aceita passar um pouco mais do tempo dela, né, de colheita, ela segura mais tempo na terra. A Natália gosta bastante. E o coentro, né, pro dia a dia, que é um tempero que a gente usa bastante. Beleza? Uma outra coisa para mostrar para vocês sobre o feijão de porco, tem pouca gente que conhece, ó. Ele tem também esse comportamento trepador. Então é uma coisa bem interessante, né? Normalmente a gente não quer muito que isso aconteça, a depender da estrutura, a depender do arranjo que você faça. Raramente eu deixo ele chegar nesse estágio, mas só que às vezes pode acontecer, principalmente se você estiver falando de trabalhar ele como adubação verde em médias e grandes áreas. Mas no nosso caso aqui, ó, o que a gente vai estar fazendo é simples, né? Principalmente aqui, como a gente agora quer semente, ele está investindo bastante semente. Eu vou estar preservando essas duas gemas onde ele lança a flor e corta um pouco em cima. E aí ele já vem para cá para poder cobrir o canteiro. Esses outros aqui que estão maiorzinhos também, já poda. E você vê que interessante do feijão de porco é isso, ele é tolerante à sombra, né? Você vê que ele está aqui, ele tolera a sombra e vai embora. E esse aqui, ó, galera, é a amora que vocês viram no vídeo, a estaquinha. Então, basicamente o que fizemos foi, para cada muda nativa, duas árvores de poda, nesse caso aqui a amora,
E o que mais me surpreendeu, por isso que eu falo para vocês que é muito importante você desenvolver intimidade, não é plantar uma vez só, não é ter uma relação só de 3 anos com uma planta. Quanto mais tempo e intimidade você desenvolve, mais você conhece e mais você desenvolve repertório também para criar soluções e desenvolver soluções para diferentes contextos. Então aqui a gente trouxe essas amoras lá de São Paulo, da capital. É realmente uma amora grande, bonita. Eu não tinha ainda comido quando a Natália tinha me falado sobre ela, mas tive a oportunidade de comer. É realmente uma amora muito saborosa, então a gente optou também por plantar amoras, uma variedade saborosa, né, que a gente possa estar beneficiando lá na frente. Mas o que eu achei mais legal foi dessa versatilidade da gente já ter conseguido tirar algumas estacas daqui, e esse algumas que eu estou falando é na ordem de centenas, tá? Parece surpreendente, mas é. Então se você observar, ela está toda podada, ela está com poda, não só poda para manter a estrutura, não só poda para estratificar, mas também podas estratégicas para a gente poder estar tirando mais estacas e assim a gente está conseguindo enriquecer outros sistemas com a logística e um custo muito menor. Por quê? Porque é daqui. Então eu faço o manejo nessa área e o remanescente, o sobressalente das estacas, eu já levo para uma nova área, sabe, galera? Então, quando eu falo para vocês do início, você dedicar um pouco mais de energia é muito natural. Então você não pode comparar o seu início com alguém que já está fazendo um processo há 5 anos, 3 anos, porque aquela pessoa que está fazendo aquilo ali, ela tem duas coisas diferentes de você que está começando. Primeiro, ela tem uma curva de aprendizados e uma intimidade com aquele lugar, ela sabe já mais ou menos o que vai funcionar ali, e ela também já tem recursos esses que eu estou me referindo é sementes, mudas, propágulos de um modo geral. Então fica muito mais fácil você enriquecer e fica muito mais fácil de você começar um sistema dessa forma, tá? Então no início, é natural nesse início você colocar um pouco mais de energia e como eu estou dizendo para vocês, numa área de 80 metros quadrados, essas amoras que crescem aqui já estão subsidiando o plantio de outras áreas. Então, por exemplo, aqui, ó, se vocês olharem, olha o quanto que ela já cresceu em diâmetro. Vocês viram no vídeo, quem não viu, volta lá no primeiro vídeo. Olha como é que ela tá, olha o quanto que ela cresceu em diâmetro, né? Era uma estaquinha fininha, mas só que ela ramificou 2 gemas e eu deixei aqui propositalmente. Primeiro para ter um pouco mais de volume de biomassa e segundo para ter estaca, tá bom? Então agora, como as formigas fizeram o manejo aqui, eu entendi que eu preciso deixar só uma e de quebra vou ter mais estacas para plantar nas outras áreas. E uma outra coisa que a gente vem fazendo é enriquecer essa área também com aquelas frutas que a gente tem consumido, que a gente já tem achado saborosa. Então a gente vem entrando aqui com abacate, e tem bastante abacate semeado aí. E assim segue. O mesmo exemplo que eu comentei com vocês da tomate ali no pé da cambuci se confirmou aqui. E aí é por isso que eu falo, faz teste. Esse tomate aqui e aqueles outros foram testes. Eu não plantei na intenção, né? Falei, cara, eu vou ver o que acontece. Se você considera que o tomate tem ali seus 3 meses, galera, que você plantou ele para ele começar a produzir, a banana, a amora, as plantas que estão no entorno estão crescendo, entendeu? Então um folhão da uma banana que vem para cá, um folhão da outra que vem para cá já desfavorece as condições que esse tomate precisa para se desenvolver, ao contrário da cúrcuma que vai super gostar dessas condições aqui, tá? Não faltam estudos que falam do aumento da curcumina, do aumento do peso, da massa verde, enfim, da cúrcuma em condições de meia sombra. Então, esse é um ambiente ideal para esse tipo de planta, por exemplo, tá bom? Falei que ia mostrar para vocês, ainda diversificando um pouco mais, uma mudinha de guapuruvu, as sementes que eu consegui com o Hugo, lá em Belo Vale, no momento que fui fazer trabalho com ele. Foi parte da mentoria ter uma semana presencial onde eu ajudei ele a implantar o sistema. E está aí, mais uma semente, mais uma árvore crescendo no sistema. São alguns pés, olhando aqui eu já vejo algumas boas vagens. Então você vê que quando você tem diferentes áreas, as tomadas de decisões, aquilo que você vai fazer com cada área, o tipo do manejo está condicionado a algumas coisas. Então eu poderia pensar em simplesmente cortar esse feijão de porco 100%, acabou o ciclo dele, para favorecer
as plantas de interesse, mas não, eu quis manter ele um pouco mais aqui para a gente poder colher as sementes, já que nas outras áreas precisamos fazer podas mais drásticas nos pés de feijão de porco. Então o manejo ele passa a ser complexo não só na área em si, mas quando você tem outros sistemas também para poder estar trabalhando. E é por isso que muitas vezes é difícil responder uma pergunta dizendo faça ou não faça, sabe? Isso está condicionado a um contexto de modo geral, entende? Mas a intenção desse vídeo é exatamente mostrar para vocês algumas variáveis, contextos, para vocês irem se familiarizando e expandindo cada vez mais a percepção de vocês, tá bom? Então é basicamente isso, galera. A intenção desse vídeo era compartilhar com vocês como é que está essa área, como é que a gente está conduzindo e mostrar alguns pormenores, né, do que está acontecendo nesse pequeno espaço. E como eu falei logo lá no início, a intenção é exatamente, né, te mostrar que é possível aprender bastante numa área menor. Então se você tem um quintal, se você tem qualquer espaço do qual você achava que era pequeno demais para começar, começa, porque isso vai ser uma sala de aula fantástica para você. Tá bom? Se não assistiu os vídeos anteriores do Pequeno Pomar, assiste. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo e muita paz.